chegou a hora de falar. Precisamos conversar sobre o Flamengo. Para começar essa conversa... Aí, professor, a cara do professor. Olha, Vocês são corneteiros mesmo. Colocaram o Jorge Jesus aqui no telão. Mas não, o povo colocou. O povo colocou. É verdade, foi a torcida do Flamengo que colocou o Jorge. Bem lembrado, professor. Ó o Jorge Jesus. Mister. Eu sou o número 1. Eu sou o número 1. Olha lá, eu sou o número 1. Eu gosto das escolhas das caras, tá são muito boas, bom né? Isso, né? E olha a cara do Renato, olha o biquinho, ó. Carinha de pois é. Mas... Pois é, né, Renatão? Mas não foi a gente, não. Foi a torcida do Flamengo que... Que colocou... começa a cantar olê, 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 mister, mister. E outra, tivemos vaias, de novo. Sobe som das vaias pro Renatão aí, hein? E xingamentos. Também. Opa! Olha aí. O torcedor de um grande clube sempre vai lembrar do último treinador que venceu, faz parte da nossa profissão. Qualquer treinador, inclusive me incluo, nós não vamos ganhar todas. E por isso sempre o torcedor vai lembrar do treinador que passou aqui. Trabalhou alguns meses, ganhou merecidamente títulos importantes, entendeu? Mas quanto a isso já estou vacinado, não é só aqui não, em todos os clubes. A cobrança sempre vai existir, principalmente se tratando de Flamengo. Amanhã depois, outro treinador vai estar aqui, vai ser cobrado também, e outro treinador vai estar trabalhando em outro clube, eu vou estar trabalhando em outro clube, nós vamos ser cobrados também. A nossa vida é assim, e no momento que não ganha, temos sempre um único culpado, que é o treinador. Mas eu vou defender meu grupo sempre, o meu grupo não tem culpa de nada. Se tem algum culpado aqui, em todos os sentidos, chama-se Renato Portaluppi. Vamos lá. É a maior sequência sem vencer do Flamengo desde a era Jesus. 4 jogos. Rogério Ceni, 3 jogos, 4 vezes ficou 3 jogos sem vencer. E o Domenech Torrent, 2 jogos durante... por 3 vezes ficou 2 jogos aí sem vencer. Então é a pior sequência de um treinador aí. Vamos contar Cuiabá, 0-0. O empate com o Atlético Paranaense na ida 2-2. A derrota pro Fluminense, por tá ruim, né, Renatão? Tá ruim aí, né? 3-1 pro Fluminense. E agora esse 3-0. 2 jogos no Maracanã, tomando 6 gols em questão de dias, nem uma semana. Na sequência desses 4 jogos, fez 3 gols, tomou 8. É uma sequência horrorosa. Agora, deve ter doído. Ele não vai admitir. Mas do jeito que o Renato é vaidoso e do jeito que tinha essa rivalidade quando ele estava no Grêmio com o Jorge Jesus, mais do que o né? Mais do que os xingamentos, eu acho que o que pega, o que dói, é gritar olê, 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 mister, mister. É trazer Jorge Jesus de volta ali para o contexto. Acho que essa deve ter doído mais do que qualquer xingamento, qualquer palavrão que ele está vacinado. Mas só é a reação dele, né? Constrangido na coletiva. A televisão mostrou a reação dele no ar. E o torcedor ali atrás de novo, xingando, cobrando. A pergunta é exagero? É exagero? A culpa é toda do Renato, como ele disse na coletiva? Não, toda não. Mas ele é o maior culpado? Mas tem muita falta de mão de técnico aí. A gente já falou muitas vezes aqui das qualidades do Renato. As qualidades do Renato todo mundo conhece. É o agregador, é o cara que trouxe o futebol do Michael de volta no papo, é o cara que inclui jogadores até fora dos planos, como o Rodinei, é o cara que não fecha com seus jogadores, e quando ele fala a culpa é só de um cara chamado Renato Portaluppi, mais uma vez ele está protegendo os jogadores dele. Esse é o lado bom do trabalho do Renato. E cadê Campos? E o lado ruim? O lado ruim eu acho que até ele entende mais de futebol do que as pessoas falam.
Não sou daqueles que acham que é só até a comissão técnica dele que faz tudo. Não é nada disso. Mas eu não gosto quando ele empurra questões fundamentais com a barriga. E faz muito tempo que ele está empurrando questões fundamentais com a barriga. Esse time se paga no ataque. No dia que o ataque não funciona, é 4 para o Inter, é 3 para o Atlético. Ontem eu até dou um desconto, porque o terceiro gol é naquela condição de quem está desesperado tentando diminuir. Não é só disso que eu estou falando. Mas é de um contexto que o Renato não pode excluir, não pode continuar excluindo essa parte do futebol. E o torcedor ontem estava criticando justamente isso. A ausência da mão do técnico quando você precisa do técnico. Quando você precisa de uma resposta à ausência, principalmente do Arrascaeta. Ontem ele perdeu desculpas fundamentais. Não tinha gramado sintético. Os jogadores, pelo menos ele tinha menos desfalques. Os jogadores estavam presentes, pelo menos. Bruno Henrique e Gabigol espírito, voltaram. Né? O Gabigol estava presente de espírito, sim, não de corpo. Mas enfim, eles verdade, estavam lá. Né? Eles estavam lá. Então o Renato pede muitas desculpas, porque ele dá muitas desculpas. Talvez se ele encarasse de frente algumas coisas que a gente fala aqui, alguns senões, e não são senões detalhes, são coisas importantes. A falta de consistência defensiva do Flamengo é uma coisa importante, sobre a qual a gente falou aqui, inclusive nos melhores tempos. Antes que comecem os tweets, vocês da imprensa, ele era genial, e agora... Não é nada disso. Quando ele era genial, quando ele estava goleando todo mundo, a gente também falava de questões defensivas. Mas ele passa ao largo, ele vem sempre com essa história que não vai ganhar todas. Não é ganhar todas, Renato, é não perder todas, como está acontecendo com o Flamengo. Todas e importantes. Porque esse gráfico que a gente mostrou aí, além do Renato ter o maior período sem vitórias, são derrotas pesadas. É um Fla-Flu, é uma disputa direta de Campeonato Brasileiro em que você não ganha do Cuiabá em casa. É eliminação. É uma eliminação na Copa do Brasil em 2 jogos no agregado, mesmo o jogo que empatou não jogando bem. Então, mais do que as derrotas, é como está perdendo e por que está perdendo. O melhor caminho para a gente resolver problemas é encará-los de frente. E eu tenho a impressão de que o Renato os empurra com a barriga. E eles acabam aparecendo em algum momento. Como, por exemplo, na vitória contra o Barcelona de Guayaquil no Maracanã, em que o Diego Alves foi um dos melhores em campo. O Flamengo ganhou, se classificou, foi bem também lá em Guayaquil, mas teve problemas defensivos, Sim. Apontados por muitos de nós. Mas eu, assim, da mesma forma que quando o Flamengo tem uma sequência de goleadas, todos nós exaltamos o Renato com razão e exaltamos também os jogadores, eu acho que ontem, por exemplo, ou nessa eliminação, temos que falar dos problemas do Renato, mas temos que falar também de atuações ruins de alguns jogadores, incluindo o Gabigol, que o professor acabou de dizer. Uma atuação muito ruim. Discutimos várias vezes aqui nessas últimas semanas, o Gabigol está tantos jogos sem fazer gol, e eu mesmo falei, não, mas ele está tantos jogos sem fazer gol, mas ele está jogando bem. Foi com você, ele está dando assistência, ele está se movimentando, não está paradão, está jogando bem. Normal ele ficar sem fazer gol, se o Flamengo continuar ganhando e ele jogando bem, dando assistência, participando das jogadas de gol. Ontem ele teve oportunidades e as desperdiçou. Não fez um bom jogo o Gabigol. No lance do pênalti, quando começa o lance do pênalti, do 1-0 do Atlético Paranaense, o Léo Pereira dá um passe na fogueira pro Diego. O Diego tá de costas, recebe, até o Flamengo reclamou de falta, eu acho que não foi falta, e no contra-ataque com mérito, o Furacão chega lá e o Felipe Luiz mal na jogada faz o pênalti, Então, o Renato faz bem, eu acho. Tem que ser a postura do técnico, a responsabilidade é minha, e ele tem responsabilidade nos problemas defensivos do Flamengo, mas os jogadores também têm. Ficaram devendo. Everton Ribeiro, Gabigol, Bruno Henrique, o Andrés Pereira, cansamos de elogiar, e com razão elogiamos. O Andrés Pereira teve uma bola dentro da área para fazer o gol, chutou para cima. Ou não foi? Sim, foi. Então isso aí não é só problema só do técnico. O técnico tem muita responsabilidade. Eu falei, quando a gente estava falando do Furacão, dos méritos do Atlético Paranaense na classificação, estávamos vendo o lado do vencedor, eu falei, futebol também é eficiência. Então, por exemplo, o torcedor, por que eu estou falando de eficiência? O torcedor do Flamengo tem todo o direito de extravasar, de reclamar. Eu só acho um exagero, time sem vergonha. Por que eu acho um exagero? Ele tem todo o direito.
Porque eu não acho que o Flamengo fez corpo mole. O Flamengo jogou, correu, tentou e criou. Não dá para dizer que o Flamengo não jogou futebol ontem. Ele jogou. Ele criou inúmeras chances de fazer gol. Mas o futebol não é só criar, é finalizar. Então, nesse aspecto, o Flamengo foi muito ruim. Mérito também do goleiro do Atlético Paranaense. E aí eu vou encontrar mais um jogador que cansamos de elogiar, que tem que ser criticado. Enquanto o Santos fez pelo menos 5 ou 6 defesas difíceis, o Diego Alves teve uma falha. Eu chamo de frango. Foi um frango. Foi frango. Num momento crucial do jogo, no chute do Nicão, o Diego Alves falhou. Teve um frango. Foi mais que falha, foi né? frango. Então, eu divido a responsabilidade. Repito, o Renato, olha aí, esse lance é um frango. O Renato faz bem de puxar a responsabilidade para ele, mas eu dividiria a responsabilidade. O Diego Alves, que é um goleiraço, e que eu acho que o Flamengo tem que renovar com ele, tem que continuar com ele. Ele tem crédito, ele já ajudou o Flamengo várias vezes, mas ontem ele foi mal. Ele falhou num momento crucial do jogo, numa bola que ele poderia ter defendido. O Gabigol, cansamos de elogiar, foi mal. O Andrés Pereira foi mal. O Everton Ribeiro esteve longe de ser o Everton Ribeiro. Foram mal por problema deles ou por causa do coletivo? Por causa de um problema deles também. Quando o Andrés Pereira tem uma bola dentro da área para fazer o gol e chuta para cima, o Gabigol não tem tática, desculpa. Alguns foram prejudicados por causa do coletivo. Eu acho que o Diego, embora ele pessoalmente estivesse mal no Foi mal, hein? Foi mal. Ele e a bola, a relação, ele e a bola, foi mal. Mas o Abel lembrou, uma bola na fogueira que vem do zagueiro. Da Pereira. O coletivo tá complicando. A defesa, então, nem vou falar, porque isso eu considero crônico. Defensivamente, muitos espaços nos contra-ataques. Mas isso se repete. Sempre. Então, desde as vitórias mas se repete aí eu vejo muito mais o papel do treinador. Porque o time tem que ser forte, tem que ser agressivo. O avassalador, usamos várias vezes essa palavra. Sim. Avassalador pro Flamengo nas goleadas. Mas ele tem que ser seguro, porque não adianta, é o que o professor falou. Então, num dia que a bola não entrar, você vai levar 2, 3 contra-ataques, vai perder o jogo. Ontem a coisa foi tão mal do ponto de vista individual, e você fala assim, do goleiro ao último atacante, a gente falava do goleiro ao ponta esquerda, né? Mas até o Gabigol, são duas pontas muito ruins, e do meio, olha, é mais fácil a gente separar quem se salvou. O Michael, que entrou bem colocando fogo no jogo, se o Flamengo fizesse alguma coisa nesse jogo, ia sair pelo Quase fez Michael. Puskas, o Michael. Quase meteu um Puskas. E o Andreas, eu ainda, tá certo, ele realmente perde um gol de frente, mas pelo menos ele é o cara que mais tentou. E o Bruno Henrique, no começo do jogo, depois tentando a fumaça, indo pro centro, o Kennedy, depois errou demais. O Kennedy, quando entrou, ainda deu mas foi pouco tempo. Mas pouco, foi pouco né? tempo. Só completando rapidinho, eu falei do time sem vergonha. É óbvio, ninguém vai querer, e nem eu vou querer, que o torcedor fique feliz com uma eliminação, levando 3-0 do Atlético Paranaense no Maracanã. Não é isso, eu estou dizendo assim, tem jogos que você perde eliminado que você não faz nada. Não cria uma chance de gol, não corre, não joga, não mostra vontade. Não foi isso. Foi mal, mereceu perder, merece as críticas, merece a indignação do torcedor, claro que merece. Só não acho assim que foi aquele jogo que não fizeram nada. É que time sem vergonha. É o mesmo time, os mesmos jogadores que estão na final da Libertadores. Não faltou vergonha. É sem vergonha assim no ponto de vista. Por exemplo, você pode dizer que é um time sem vergonha porque é um time desarrumado, taticamente desorganizado, sem vergonha nesse sentido, mas não vergonha na cara do jogador. Então, mas time desarrumado e desorganizado taticamente... Volta no nosso amigo aí. Ele mesmo falou, se tem um culpado é Renato Portaluppi. Ô Prates, vamos lá, vem pra conversa, meu querido, porque é o seguinte, você olha o trabalho do Renato, e eu sei que pode parecer precoce, hein, mas... Você olha o trabalho do... Não, se tratando de você, William, a chance é grande disso, hein? Tô ansioso. Você vai deixar? Eu não admitia. Eu assumo que eu saí já quebra, te pego na saída, né? Não deixava. Ô, Prates, você olha o trabalho do Renato, você ouve o que o Renato fala, e você chega à conclusão que esse time tem mais a entregar, mas ele não consegue, por ele, nada além disso. Estou falando taticamente, estou falando o trabalho técnico, porque na conversa, no papo, a gente já sabe que ele é bom.
Mas conversa e papo é muito pouco para o que esse time precisa agora. E ele não demonstra essa capacidade para arrancar esse algo mais. Estou falando tecnicamente, estou falando taticamente, estou falando de organização de equipe. William, a gente tem de saber se internamente o Renato pensa exatamente como ele expõe publicamente. Se pensar, claro que preocupa. O professor falou muito bem aí de que é importante o Renato saber como e por que ele ganha e perde os jogos, né? Porque até pelas manifestações do Renato, muitas vezes, e não é do Flamengo, de outros trabalhos também, Renato é um cidadão muito midiático, muito esperto, concordo com os companheiros, não está nesse meio há tanto tempo sem saber, ele sabe de futebol e sabe muito de futebol, sabe do trato com os atletas, e isso é muito importante, ainda mais no Brasil. Ainda mais no Brasil em relação ao dia a dia, à convivência, ao ambiente criado, ao que o jogador gosta, ao que o jogador fica desconfortável. Isso tem um peso que a gente não pode desconsiderar, em hipótese alguma. Muito importante a parte tática, muito importante a organização do time, mas essa parte de dia a dia, ela é extremamente vital para um trabalho vencedor, para um trabalho realmente conseguir ter bons resultados, colher bons frutos. Se o Renato souber internamente como e por que ele ganha e perde, eu acho que é meio caminho andado. Eu acho que ele vai certamente encontrar um caminho para reagir. É importante a gente saber como que vai ser a reação do próprio Renato depois de ontem, porque ontem ele viveu no Maracanã uma situação que para ele é nova no Flamengo. Renato estava correndo na descida, agora ele está correndo na subida. E correndo na subida você tem que fazer um esforço maior muitas vezes, né? Então assim, eu acho que ele viveu ontem no Maracanã e ouviu muitos torcedores o xingarem, falar o nome de outro técnico, reclamar do time. Mas o Renato, pelo menos publicamente, dá a impressão do seguinte: não, isso daí eu mato no peito. Eu já vivi o lado bom e o lado ruim do futebol. E viveu mesmo, até com muita intensidade. Se ele souber o porquê e como ele ganha e perde, William, eu acho que ajuda muito. Se ele não souber e ele trabalhar internamente, como ele se expõe publicamente, aí eu acho que é mais preocupante. Então, mas ele colocou o cargo à disposição, né? É a história. Ele colocou o cargo à disposição para que o Flamengo se sinta à vontade, ou porque ele mesmo não está vendo de onde tirar mais nada? Eu acho que não é o caminho esse de colocar o cargo à disposição. O caminho é arregaçar as mangas e fazer o trabalho chato. Na vida tem coisas que você não gosta de fazer, né? Tem gente, por exemplo, não gosta de lavar louça, mas é necessário, senão a louça fica ali. Gosto. Não é verdade? Essa roupa é mais chata, mas lavar a louça eu gosto. Eu acho que está na hora do Renato encarar um pouco as deficiências dele. Encarar as deficiências mesmo. Eu tenho uns filhos que estão prestando vestibular e eles trabalham meio de uma maneira racional, assim. Meu filho, por exemplo, ele gosta muito de história e língua portuguesa. Então ele está carregando, sei lá, em química, em física, porque é ali que pode dar problema na hora do vestibular. Eu tenho a impressão que o Renato, até por característica mesmo, o jeito dele viver, ele valoriza muito esse lado gostoso do futebol, mas tem um lado não tão gostoso assim que precisa ser encarado de frente. Se não gosta de tática, se não gosta de tentar arrumar um esquema para defesa, chama lá o pessoal da comissão técnica, conversa com os próprios jogadores, e nisso ele é rei. Isso que o Prates falou, isso ele é rei. Criar um bom ambiente, tirar o máximo que os caras podem oferecer, isso ele sabe fazer. Então canaliza para aí, chama os caras da defesa, conversa, fala, escuta, como é que é? Qual é o melhor jeito aí da gente não ficar tão exposto, para vocês mesmos não serem acusados dessas falhas individuais, que nem sempre são individuais, são coletivas? Chama alguém para ajudar ali. Acho que tem que vestir a sandália da humildade nesse sentido. Não fazer de conta. Você pergunta para ele por que toma tanto gol? Gol em contra-ataque, defesa aberta. Ele vira e fala... Responde. Não, ele... joga cada 3 jogos. Ele vira... ele vira e fala que... O VAR decide jogo. Ele vira e fala que ninguém nunca vai ganhar todas. Isso não é resposta. Mas, ô professor, quando alguém entrega o cargo, para mim é uma sinalização de... Não estou conseguindo, não tenho capacidade. Eu não acho que até uma informação aqui, ó, do Caimota, para dar o crédito, Abel, passar para você, né? O Caimota, no GE... que trouxe essa informação, dizendo o seguinte, ó, que o Bruno Spindel e o Marco... Foi ainda no vestiário, calor do momento, né? Quando não se deve fazer nada. Né? Então, quando o Messi, no calor do momento, falou que não ia mais jogar pela seleção argentina. Então. Né? O Neymar teve essa declaração ainda recentemente sobre seleção brasileira e tal, que disseram que não era bem assim, não foi bem isso que ele quis falar e tal. Mas assim, no calor do momento foi isso que aconteceu. Chegou e falou, ó, não dá mais.
E aí o Bruno Spindel e o Marcos Braz, segundo as informações aqui do Caio Mota, chegaram com ela e falaram, não, a gente conta com você até o final, não tem essa não. Foi demovido da ideia. Até porque pra eles ia ser um pepino, hein? Você já imaginou? Você já imaginou o tamanho desse pepino nessa altura? É complicado. Toda vez que o Flamengo troca de comigo, técnico, pior é uma novela. Comigo, como diria o outro, né? É uma novela assumir o Flamengo. Ouvi esse mister aí, quem é que tem costa larga pra isso? Exatamente, ó. Disse no vestiário que entregava o seu emprego, assumiu a responsabilidade pelos resultados ruins. Fala, Abel, só para dar o crédito aqui, né? Não, eu acho que você usou a expressão, exatamente o que eu estava pensando, o calor do momento. Não, quando ele chegou no vestiário e entregou o cargo, se colocou à disposição para sair, não acho que ele entregou o cargo pensando, eu não tenho mais capacidade para fazer esse time jogar. Não, foi o calor do momento. Coloque-se no lugar dele, é um ser humano. Imagine você no estádio com 40, 50, 60 mil pessoas te xingando. Ei, William, tomate cru. Xingaram já, 60 mil não, mas... Então, imagina, é uma situação... No Twitter acontece isso. O cara fica mal, gritando o nome do outro treinador, do Jorge Jesus, xingando ele o jogo inteiro. Quem se sentiria bem numa situação como essa? A gente não está aqui questionando os erros ou acertos do Renato. Ao contrário, já faz tempo que estamos questionando e analisando e discutindo. Estou dizendo assim, se coloca no lugar do cara, como que o cara se sente? Ele chegou, bom, os caras estão me odiando, estão me xingando. Eles querem Jesus? Não me querem mais aqui, eu vou embora. Né? De repente, hoje, ele já pensa diferente. Mas ali, você usou a expressão perfeita. No calor do momento, cabeça quente, levou um chocolate, 3-0, eliminado, o Maracanã inteiro te xingando, você chega como no vestiário? Com a cabeça a mil, eu vou embora. Ou não? É muito mais o Renato ser humano do que o Renato técnico profissional, né? Mas não é o calor do momento? É aquela coisa do, então tá, vocês estão chamando o outro, bota ele aí e eu vou embora. Vamos pro inferno, né? Essas coisas. E ainda bem que a diretoria não aceitou, porque senão, troca de técnico do Flamengo tem sido um drama, né? Sim. Do Jesus pra cá é um o que eu drama vou fazer? pesado. Vou trazer o Jesus de volta. Já pensou? Tá lá no... Sei não, viu? Olha, ia adorar. Eu tô Acho que seria a achando... única- Vou o falar único uma coisa aqui. Eu tô achando que o Jorge Jesus ainda vai voltar pro Flamengo, viu? Eu tô achando que o Jorge... Não agora... Renato pode ganhar Libertadores, etc. Mas eu tô achando que este reencontro, ele é quase que inevitável. Até porque lá no Benfica também... Exatamente. O negócio não tá muito ali bom. no Né? Benfica Exatamente. também não... Também lá, né? Também não tá bom pra ele. Também não tá legal pra ele, né? Porque E ensinou os brasileiros a jogar sem a bola, né? Teve isso, né? Mas lá no Benfica tá difícil, hein? Agora, tá difícil. Dá um castiguinho no Barcelona, mas nesse Barcelona, né? Esse Barcelona é inofensivo. Esse Barcelona não é leão, é gatinha, miau, né? Seguinte, hein? Miau, é miau. Ô, Prates, você ia falar alguma coisa aí? Você ia falar alguma coisa aí, ô Prates? William, você me dá cada susto, William, que eu vou te contar uma história. eu gosto. Sabe quem me causa curiosidade? Eu sei que você gosta. É teste pra Sabe quem me causa cardíaco, curiosidade amigo. em derrotas do... haja coração, como diria o outro. O William, sabe quem me causa curiosidade em derrotas do Flamengo, no dia seguinte das derrotas do Flamengo? Paquita Rubro-Negra. Não tem outro nome à cabeça nesse momento a não ser o dela. Será que ela se manifestou? Peraí, Prates, peraí. Se manifestou. Ah, Quando perde, ela aparece. Pra Quando você, ganha, ela não manda uma mensagem. Eu nunca vi não isso. mandou uma mensagem até agora. Nada. Não mandou uma mensagem até agora. Nem pediu Mateuzinho, Quem falou comigo ontem, falou bastante, inclusive, foi o vovô Alvinegro. Mas a Paquita Rubro-Negra não se manifestou até Vovô agora. Alvinegro, hein? Aliás... O Vovô Alvinegro fazia 5 meses que não dormia. Agora ele está preparando-se para mais 5 meses sem dormir depois de ontem. Isso. Daqui a pouco a gente fala dele.